Se você já teve algum problema relacionado a dentes, como por exemplo o dente de siso, né? Eu particularmente tenho que arrancar aí uns 2, 3 dentes de siso, ainda não tomei coragem suficiente para isso, mas esses problemas bucais, eles são sempre acarretados de muito desconforto, muita dor, é realmente uma coisa muito chata. Principalmente ali aquela galera que já precisou fazer coisas como, por exemplo, canal e até mesmo extração dentária. Agora, a gente imagina, se pra nós, Homo sapiens sapiens, do século 21, né, que a gente conta com toda uma leva de tecnologias e pesquisas sobre tratamentos bucais, já é algo que tira o sono, já é algo que incomoda bastante. Imagina então para o Homo de Neandertal, como que ele conseguia ali lidar com todos os seus problemas dentários há mais ou menos 130 mil anos atrás. Bom, um estudo bastante interessante feito por um antropólogo chamado David Fryer, que é professor emérito de antropologia da Universidade de Kansas, acabou publicando na semana passada um estudo muito interessante que mostrava ali uma espécie de odontologia das cavernas, que mostravam que pelo menos um indivíduo de Homo neandertal já tentava se livrar dos seus próprios dentes, arrancando eles quando esses dentes começaram a apresentar algum problema, algum tipo de dor de dente. O que é interessante é a própria história desse indivíduo, né, desse espécime de Homo de Neandertal. Ele conta um pouquinho da história do achado. Essa pesquisa aí com a dentição desse indivíduo de Homo de Neandertal foi publicada agora nesse mês. O indivíduo inteiro, a ossada de um indivíduo inteiro quase completinho foi encontrado, né? Esse indivíduo que foi estudado aí pelo Fryer foi encontrado há 100 anos em uma região lá da Croácia chamada de Krapina. E esse espécime ele ficou guardado durante um tempo. Em 2015, o David Fryer ele publicou um trabalho que ficou bem famoso, só que aí depois ele teve aquela centelha da ciência, né? Ele teve a curiosidade de analisar um pouquinho mais sobre a arcada dentária e os dentes desse espécime. Então ele e a equipe dele, que inclusive nessa equipe tem um dentista, né? Um dentista dentro dessa equipe, eles trabalharam ali na análise da arcada dentária e das amostras de dentes encontradas durante a escavação que aconteceu há long time ago. E aí então eles descobriram que aparentemente esse Homo de Neandertal estava com sérios problemas nos dentes. Olha só que interessante, eles encontraram umas espécies de buraquinhos, sabe, tipo uns sulcos em vários dentes da arcada, em várias amostras de dentes. Tinham também alguns dentes que estavam meio partidos no meio, sabe? Tinha uma linha, que não é uma linha natural, uma linha que indica que tinha alguma coisa ali perfurando aquele dente, né? Já ali começando a machucar. E também haviam outras características, como por exemplo uns arranhões, que não eram compatíveis com algum processo de mastigação de alimentos. E aí então, casando esses novos dados que eles levantaram com os dados da pesquisa anterior, o David Fryer ele chegou à conclusão de que o Homo de Neandertal estava sofrendo de uma bela dor de dente e por conta disso ele estava tentando se livrar desse incômodo arrancando os dentes. Eles utilizaram um microscópio de luz para analisar melhor essas amostras. Quando eles encontraram esses buraquinhos, né, e inclusive o David Fryer ele fala que muito provavelmente esse espécime de Homo de Neandertal estava ali tentando futricar o dente, talvez com algum pedaço de osso, né, um pedaço de ossinho ou até mesmo com algum galho de árvore, para tentar alcançar o dente, que era um dente mais atrás ali, que estava começando a doer, ele queria arrancar esse. É claro que naquela época, muito provavelmente, esses hominídeos eles deveriam sofrer muito com problemas relacionados à dentição deles, até porque a consciência de higiene, né, eles não tinham a mesma que a nossa, né, porque hoje a gente sabe que a gente tem que escovar o dente, né, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, depois das refeições, passa fio dental, passa não sei o que, etc.
Hoje em dia a gente sabe disso, mas na época eles não tinham esse pensamento de limpeza. Então esse problema deveria realmente ser muito recorrente e deveria ser muito dolorido para esses primeiros hominídeos. Eles ainda encontraram os dentes pré-molar e outros molares muito afastados, sabe, dos seus locais de origem. Era como se ele tivesse ali já tentando afastar e já quase conseguindo extrair os seus próprios dentes. Então, juntando todas as informações, eles chegaram aí o que a gente pode chamar de dentista das cavernas, né? Alguém que já estava ali começando a definitivamente arrancar o mal pela raiz. Esse comportamento, ele é um comportamento bastante interessante, e comportamentos já bem similares a esse já estavam sendo observados anteriormente por outras pesquisas. Inclusive, o próprio David Fryer, ele até comenta, eu deixei uma aspa que eu retirei, né, uma aspa dele que eu retirei lá do site do Science Daily, e ele fala que pode até mesmo não ser surpreendente, né? Um homo de Neandertal tentando arrancar o seu próprio dente. Pode até não ser uma coisa assim tão surpreendente para ser descoberto, mas ele ressalta que até agora, ou até onde ele sabe, não há nenhum tipo de espécime de hominídeo que tenha combinado tudo isso, sabe, em um padrão que indique que ele estava realmente, presumivelmente, querendo arrancar, né, querendo tratar esse problema bucal. E aí, lógico que se ele tentou, então muito provavelmente outros hominídeos tentaram. E então essa cultura da gente, né, ir tratar dos dentes, arrancar os dentes, etc, como uma forma da gente sanar esses problemas bucais, podem ter aparecido aí, né, com essas dores que esses primeiros hominídeos começaram a sentir. É de fato uma coisa bastante interessante e já é aí uma espécie de premonição da profissão do dentista, né? Esses maravilhosos dentistas das cavernas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, já sabe, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, de assistir os vídeos anteriores, seja um padrinho ou uma madrinha do Ciência em Pauta e nos ajude a partir de R$1 por mês. E fique ligado que a qualquer momento eu estou de volta aqui com um vídeo novo. Beijos e até mais!